Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 8, a Reforma Protestante e as Igrejas Anabatistas. Vamos agora ao item 57, Teologia dos Reformadores. Bom, vamos contextualizar o que nós temos estudado, né? O ano que nós estamos estudando é o ano 1529. Se você considerar o ano de 1521 como o ano que a Igreja Católica excomungou Lutero, e que Lutero, então, saiu da Igreja Católica. Ele nunca saiu da Igreja Católica. Então, ele foi tirado em 1521. Então, a reforma, alguns comemoram 1517, mas, então, 1521 seria uma data mais comum, né? Por conta do momento que Lutero sai da Igreja Católica, é tirado. Então, nós teríamos aí 8 anos da Reforma Protestante. Eu mostrei para vocês que o ano de 1527, ele foi um dos piores anos, assim, em termos de matança. Esse século XVI, se vocês compraram aquele livro Espelho dos Mártires, esse século XVI é o século em que ocorreram mais mortes lá no relato daquele livro, O Espelho dos Mártires. Então, eu acredito que aparecem mais mártires, porque com a Reforma Protestante acabou que nós temos mais documentos. Antes a Igreja Católica dominava ela sozinha. Agora, por conta desses conflitos, tá bom? O protestante vai querer relatar o podre dos católicos e os católicos vão relatar os podres dos protestantes. Então os documentos aumentam. Mortes tanto por católico quanto por protestante. Bom, e aí eu citei diversos nomes, e na última aula, falei para vocês, foi até o penúltimo tópico sobre os ruteritas, que eu falei para vocês, era o nome do maior grupo de anabatistas conhecido nesse período da Morávia, ou pelo menos tinha um pastor de grande destaque, né? Jacob Rutter, né, de onde vêm os ruteritas, sempre seguindo aquele padrão. Eles pegavam um pastor e davam o nome àquela igreja daquele pastor. Mas, na verdade, era uma igreja como a Assembleia de Deus, era uma igreja moraviana. A igreja moraviana, inclusive, era pentecostal. Então, os ruteritas, nesse período, eles se destacavam com muitos pastores, principalmente na Boêmia. Mas tinha igrejas ruteritas na Alemanha, na Holanda. Nós vamos encontrar essa igreja em outros períodos nesse século XVI. Então, 1529 é um ano importante, um ano importante, com destaque para esses ruteritas. Bom, nesse ponto, eu coloquei um tópico aí para falarmos sobre a teologia dos protestantes. O que eles estavam pregando nesse período? Algumas coisas eu tenho contado como para vocês, né? Eles pregavam a teoria da guerra justa, né? Que a igreja podia perseguir, podia fazer guerra, podia matar, né? Para ter paz no reino de Deus. É absurda essa afirmação, mas eles defendiam, entre outras doutrinas, os católicos, purgatório. Nesse período, os protestantes todos acreditavam ainda em purgatório. Lutero vai abandonar mais tarde, 1529, Lutero, nesse período, você vê que ele é meio insignificante, tá bom? Depois eles abandonam a crença no purgatório, mas continuam fazendo oração aos mortos até hoje. Igreja luterana, ela pratica a religião de Baal, não é uma igreja cristã. Lutero nunca foi cristão. Então, essas são algumas doutrinas. Mas o que eu vou falar agora? Falar um pouco de escatologia. Alguns escritos que eu achei, né, falando de questões escatológicas entre os protestantes. Bom, para vocês entenderem essa questão escatológica, lembre-se, 1529, nos anos 1500, século XVI, o que a Igreja Católica pregava? E todos os protestantes pregavam e pregam até hoje. Esse é um momento importantíssimo naquele tópico que eu falo para vocês, que eles acreditavam e acreditam que estão vivendo o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Esse reino de Deus que nós estamos vivendo,
o reino de Deus que Lutero viveu, tá bom? Ele teria começado quando? Ele teria começado em Constantino. Nos dias de Lutero, já seriam 1.200 anos de milênio. Ou seja, um reino de Deus que estava profetizado que duraria 1000 anos, já estava durando 1.200 anos. Então, a crença de Lutero, que vocês vão perceber também, é que Lutero dizia que eles já estavam vivendo, então, o fim do milênio. No fim do milênio de Apocalipse 20, o que nós vemos lá? A batalha de Gog e Magog. Então, para os luteranos, as guerras que estavam acontecendo, porque em 1529, os turcos, os árabes, eles estão atacando a Europa. E a Europa, ou seja, o reino de Deus, está dividido. É assim que eles acreditavam. Antes, tinha um líder da religião e tinha o líder do império. Deus tinha 2 representantes aqui na Terra. Só que nesse momento agora, vamos considerar, tinham 3 representantes. Tinha o rei, o imperador do reino de Deus, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tinha o líder da Igreja Católica e tinha o líder dos protestantes, que nesse momento era Lutero. Calvino, nesse momento, ele ainda não existe, ele vai começar ou vai entrar para o protestantismo em 1534, em 5 anos. Então o líder nesse momento era Lutero. E o imperador, ele precisava de exército. Olha o problema. Então, precisando de exército, ele vai precisar de fazer acordo com católicos e protestantes para poder combater, vamos dizer, os muçulmanos, né? Então é um período realmente de grande confusão. Aí isso vai, de alguma maneira, contaminar algumas teologias deles, né? Então eu comento aí. Um tema que foi levantado pelos reformadores foi a evangelização do continente americano, recém-descoberto. Bom, eu cito aí o historiador Emílio Conde, né, que ele conta, contaminado por uma síndrome escatológica, Martim Lutero afirmava que, como a vinda de Cristo estava próxima, nada mais se poderia fazer em prol daqueles que, até aquela data, ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. Por quê? Porque ele está pensando que é o fim do reino de Deus. Descobrir um mundo novo, é uma surpresa. Rapaz, nós estamos aqui quase já no final do reino de Deus, não? Satanás, Gog e Magog, com os seus exércitos atacando, e agora nós descobrimos um novo povo. Aí ele diz que não tinha tempo de fazer mais nada por esse povo, porque para eles o fim e a chegada do juízo final. Apocalipse capítulo 20, o fim do milênio é o quê? A batalha de Gog e Magog, e Jesus vem e implanta o juízo final. Acredite, essa era a crença deles. E até hoje. Até hoje, os protestantes, eles acreditam que estão vivendo o reino de Deus, que o diabo está preso. Bom, Lutero tinha entendido que o reino já tinha acabado. Então eles vivem essa confusão, né? Bom, um outro texto que eu coloco aí do historiador, até da Universidade Reformada, Mackenzie, né? Eu comento primeiro. Lutero interpretava que os 3 ais do Apocalipse já haviam se cumprido, né? Vamos dizer, para eles a grande tribulação já tinha se cumprido, tudo já tinha acontecido, eles estavam vivendo o reino de Deus. Aí ele comenta, o primeiro ai era o herético ário, o segundo, o ataque maometano à igreja, o terceiro, o império papal, ou seja, agora para ele, o império papal faz parte daqueles ais do Apocalipse. Não? Posteriormente, segundo o historiador MacDean, estamos na página 100, os luteranos encontraram um local para o próprio Lutero no Apocalipse, identificando com o anjo que transporta o evangelho eterno em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 7. Aquele anjo pregando durante a grande tribulação, eles falam que Lutero seria aquele anjo, né? O historiador prossegue. Os católicos, por sua vez, apresentaram outra interpretação. Roberto Bellarmino identificou o anjo do abismo, a figura demoníaca de Apocalipse 9:11, com Lutero e o luteranismo. Bom, então, um ponto que eles viviam e acreditavam
era que, vamos dizer, o outro, ele estava corrompendo a igreja. Então, por isso, o católico detona Lutero e Lutero detona o católico. É interessante que agora, em 2017, eles assinaram um acordo retornando para a Igreja Católica. Eles assinaram um acordo retornando para a Igreja Católica. Esse acordo mostra mesmo que as igrejas protestantes, pode esquecer, elas não são igrejas cristãs. Inclusive, elas voltaram para a Babilônia apocalíptica. Nasceram dela e voltaram para ela. Bom, abaixo eu comento. Quando os turcos muçulmanos invadiram a Europa em outubro de 1529, Lutero afirmou que se tratava de Gog e Magog. Na teologia católica, o reino de Deus de Apocalipse 20 havia sido implantado com Eusébio de Cesareia e Constantino. Logo, o milênio estava acabando, ou deveria ter acabado. Lutero chegou a afirmar que Jesus voltaria em 100 anos. Lutero afirmou que os judeus jamais retornariam à sua terra e reconstruiriam Jerusalém. Até hoje os protestantes negam isso. Dá para você olhar para a escatologia, para os eventos que aconteceram e que acontecem no mundo, e você vai dizer o quê? Qual é a escatologia confiável? A dos protestantes é um zero à esquerda. A escatologia deles simplesmente não existe. Como é que você vai dizer que o diabo está preso? Vai continuar pregando que Israel não faz parte do plano de Deus e que eles nunca voltariam para a terra de Canaã? É claro que a Igreja Católica e os protestantes estavam todos errados. Estão errados, né? O comentário prossegue. Se Lutero estava envolvido no erro de acreditar que Jesus estava próximo e não havia mais tempo para evangelizar, o seu companheiro de reforma, João Calvino, usava a predestinação para explicar a salvação dos novos povos, conforme Emílio Conde. Por seu turno, João Calvino, envenenado pela doutrina da predestinação, defendia já estarem seguros os que haviam sido predestinados à vida eterna. Quer fossem evangelizados, quer não, a salvação destes já estava garantida. Ou seja, Calvino aplicou a doutrina da predestinação e falou, esse povo aí que vocês encontraram, ou esses povos, né, vamos dizer, estamos em 1529, então já eram aí quase 30 anos de descoberta do Novo Mundo. Estava tendo muitas viagens, mais de 30 anos, digo, né? Foi 1492 que Cristóvão Colombo fez as primeiras viagens, né? Então, esses povos das Américas, esses nativos, né, João Calvino falou, não, se eles forem predestinados, eles já estão salvos, mas não vai dar tempo de evangelizar eles, não. Bom, o comentário prossegue. Para Calvino, o anticristo era um reino e não um homem. Outro ponto escatológico interessante que eu separei. A mesma faculdade de Mackenzie comenta sobre Calvino e a sua visão escatológica. Ela diz, Paulo, entretanto, não fala de um indivíduo, mas de um reino que era para ser tomado como possessão de Satanás, para que ele possa se assentar como abominação no meio do templo de Deus, que nós vemos se cumprir no papado. Eles estão citando as palavras de Calvino. Então, para Calvino, o anticristo já não seria um homem, seria um reino. Que então, esse reino estava ainda combatendo contra o reino de Deus. E também, nesse sentido, a visão de Calvino se parece com a visão de Lutero, que você já estaria lá no final do milênio, final de Apocalipse, capítulo 20. O juízo final estaria para chegar a qualquer momento. Olha que confusão que é essa escatologia, né?